Olá pessoal, alunos da disciplina de Segurança e Saúde no Trabalho Florestal. Nós estaremos estudando aí a norma regulamentadora número 31. Essa NR 31, ela é uma NR específica para o setor rural, para a área rural, incluindo aí atividades como agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, né, área de manejo e aquicultura. Tá? Ela é peça-chave na questão de regularização de princípios de saúde e segurança para as atividades no campo rural, e ela também é o que dá o tom de fiscalização dessas atividades também com relação ao trabalho. Então nós temos aí os principais campos de aplicação: agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Essas atividades são previstas lá no SINAI. Algumas informações interessantes com relação aos acidentes em trabalho rural. Em pequenas fazendas, em áreas de agricultura familiar, olha o percentual de acidentes aí. Ferramentas manuais, animais domésticos, peçonhentos, agroquímicos, né, animais domésticos também, cavalo, né, gado, lida com gado no caso da pecuária, um cachorro, enfim. Máquinas, implementos agrícolas, transporte de trabalhadores, produtos químicos são os principais agentes causadores de acidente no trabalho rural, pequenas propriedades. Em grandes propriedades a gente percebe que máquinas e implementos agrícolas saltam para o primeiro lugar, depois agroquímicos, depois as ferramentas, produtos químicos, enfim. E só lá embaixo animais domésticos e peçonhentos. Então, grandes monoculturas ou fazendas têm maior implementação de maquinários agrícolas, e aí que mora o perigo, né? E aí que tem que ser estabelecido normas e padrões para esse tipo de equipamentos e máquinas. A NR31 ela é uma norma bem extensa, ela traz muitas questões e ela traz alguns princípios que parecem se repetir, né, como a SESMIT, ela vira SESTR e a CIPA vira CIPA-TR, mas na verdade é uma adequação. Existem algumas mudanças desse serviço, dessa comissão para a área rural. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A questão dos agrotóxicos também, os princípios que regem tanto o manuseio, preparo e uso. Então, desses inúmeras situações, a gente vai ver aí máquinas, equipamentos, implementos, transporte de trabalhadores e de cargas, né? Vamos lá, a NR31 também, lembrando aqui que ela também se aplica à questão da agroindústria, para armazenagem e agroindústria, né, grãos e tal. Então, além daqueles tópicos que a gente falou ali. Algumas comissões dentro da Delegacia do Trabalho, Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, agem especificamente para o meio rural. Nós temos alguns exemplos aqui, né? A Secretaria de Inspeção do Trabalho tem as comissões permanentes aí, Nacional Rural, CPNR, a Comissão Regional, CPRR, e a CPRR tem uma composição paritária mínima de 3 representantes do governo, 3 representantes dos órgãos e entidades trabalhadores e dos empregadores também, associações e tal, no caso dos trabalhadores. A coordenação da CPR é exercida por um dos representantes titulares da Delegacia Regional do Trabalho, que é a entidade, órgão base ali à frente do Ministério da questão do Poder Executivo e Ministério do Trabalho. Aqui nós temos então o Programa de Gestão de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Trabalho Rural, que é essa sigla enorme, PGSSMATR. E ela foi instituída em 2018 e trata desde a avaliação médica e clínica,
para atestado admissional na hora de começar o trabalho. E para cada tipo de atividade, equipamento, tal, a gente sabe que tem que ter exames específicos, treinamento, capacitação específica. Porque os riscos e a questão do maquinário de implemento que se está utilizando tem especificidades únicas ali que precisam ser cuidadas. Dentro desse programa, o fornecimento formal no coordenador do programa é necessário, então a empresa vai ter que formar esse programa, né, vai ter que atender esse programa de gestão e vai ter que formar esse corpo aí. E aí a gente tem um médico designado e aí os exames. Então, como funciona a PPR lá na NR9, a gente tem aqui também a questão do trabalho rural. Então, quando que deve ser feito o exame? Quando mudam a função, quando o trabalhador começa a trabalhar ou tem um afastamento. E dependendo do tipo de atividade, periodicamente em avaliação médica ali. E aqui alguns exemplos de problemas, né, relacionados a esse programa. Sem um médico para assinar, sem um registro dos riscos dos exames realizados, o trabalhador não recebeu a cópia, enfim, mudança de o trabalhador está registrado, no meio do ano saiu, existem esses probleminhas aí que tem que ser geridos pela empresa dentro desse programa. Então, a SESMIT vira SESTR, que é o Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Rural. E aí, existem algumas diferenças com relação a SESTR e a SESMIT. A SESTR ela pode ser constituída nas seguintes modalidades. Próprio, quando os profissionais especializados mantêm um vínculo empregatício com a empresa, com a empresa agropecuária limitada, enfim, a empresa que é responsável, empregadora dos empregados, dos funcionários. Pode ser externa, CSTR, quando o empregador rural equiparado contar com uma consultoria externa de profissionais especializados, e pode ser coletivo, quando um segmento empresarial e econômico coletivizar a contratação dessa equipe. O dimensionamento também é específico da CSTR para o serviço rural. Aí, mas a SESMIT serve para o trabalho rural? Não, as atividades rurais têm que seguir NR31, a CSTR. Aí o dimensionamento aí da equipe de engenheiro de segurança, médico de trabalho, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem de trabalho, quando é próprio, o coletivo, tem aí o dimensionamento no quadro 1. Quando é externo, contratado, tem o dimensionamento aí no quadro 2. E é relativo, então, à quantidade de trabalhadores na frente de trabalho. Além da CSTR, nós temos a CIPA-TR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural, e o dimensionamento dela também está em função da quantidade de trabalhadores. E aí, igualitariamente, a mesma proporção que tem representantes dos empregados, tem representante dos empregadores dentro da comissão CIPA-TR. O coordenador da CIPA-TR, diferentemente da CIPA, você tem uma alternância do coordenador, hora do representante do empregado, hora do representante do empregador. E o mandato na CIPA-TR é diferente, ele tem duração de 2 anos, permitida a recondução para mais 2, ficando 4 anos. Aqui a questão do CIPA-TR não poder ter número reduzido, a saída do empregado antes do término do trabalho, mesmo que ao longo do ano ou ao longo do período de 2 anos há uma redução do número de trabalhadores, você não pode reduzir os membros da CIPA. E ela tem por padrão uma reunião mensal aí,
E também deve se reunir quando ocorrer acidentes, né? Caráter extraordinário para fazer a avaliação do que aconteceu. A gente tem a questão dos agroquímicos muito forte na NR31. E aí a gente tem aí uma classificação bem importante, um conceito bem importante com relação aos agroquímicos, que é a exposição direta e trabalhadores em exposição direta e trabalhadores em exposição indireta. Exposição direta, os que manipulam os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e vestimentas. Os trabalhadores de exposição indireta são os que não manipulam os agroquímicos, adjuvantes e produtos afins, mas circulam e desempenham suas atividades em áreas vizinhas aos locais onde se fez a manipulação ou posterior à aplicação. E aí, uma regra dentro dessa normativa, tem um subitem lá que é muito importante, que é o seguinte: é vedado transportar simultaneamente trabalhadores agroquímicos, adjuvantes e produtos afins. Então não pode pegar o caminhãozinho, colocar, a gente ainda vai ver sobre a questão do transporte rural, mas você não pode colocar dentro da van que transporta os trabalhadores um saco de agroquímico, não pode colocar os costais para serem levados junto com as pessoas, tá? Então tem que ter lá a picapezinha que leva, a caminhonete que leva, o caminhãozinho que leva os produtos e os equipamentos e outro transporte para levar os trabalhadores, garantindo eles a não exposição a esses agentes aí. Quem não estiver habilitado não pode comprar, adquirir, manipular, quem não tiver treinamento. Menores de 18 anos não podem. E quem for manipular esse tipo de agente químico tem que ser capacitado sobre os riscos e sobre a maneira correta de manipular e de se prevenir contra o desenvolvimento de doenças ou os riscos à saúde. É vedada a entrada permanente de qualquer pessoa na área de pulverização aérea, por exemplo. Tem uma coisa bastante interessante, né? Essas fazendas que pulverizam a beira da BR, tem a questão da deriva, e a gente às vezes está viajando pelas estradas e pode ser pulverizado ali sobre nossas cabeças. Tem que ver, tem que ser analisado essas situações. E quem que vai capacitar as pessoas com relação à NR31, com relação aos agroquímicos? Geralmente, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, entidades sindicais, associação de produtores rurais, cooperativas podem contratar ou formar uma equipe de capacitação para os funcionários. Mas, de fato, o funcionário não pode exercer nenhuma atividade se não tiver essa capacitação. E aí, capacitação, por exemplo, com relação aos agroquímicos, mas também capacitação para uso de maquinários e implementos, né, ferramentas, enfim. Então, o empregador rural, ele deve adotar no mínimo as seguintes medidas para os seus trabalhadores. EPI, e esses EPIs têm que estar em perfeitas condições de uso, com o registro desse equipamento, a CA, né, correto. A CA, que é o cadastro de aprovação desse equipamento, ele passou pela avaliação do órgão responsável, né, está validado, ele tem, o material é próprio para proteção. E aí o empregador tem que orientar quanto ao uso, tem que cobrar esse uso, disponibilizar local para armazenamento, desse equipamento, para lavagem, se é necessário, com água, sabão, toalhas, a higienização do trabalhador e do equipamento também, e garantir que esse equipamento não seja reutilizado mais do que a especificidade dele, e proibir o uso de roupas pessoais. O trabalhador não pode ir para casa com a roupa dele contaminada com esses agentes químicos.
O empregador rural também deve disponibilizar, informar sobre as áreas que foram tratadas com produto químico, descrevendo localização, tipo de aplicação, equipamento utilizado, nome comercial do produto, classificação toxicológica, data e hora de aplicação, enfim, a equipe de segurança tem que estar sinalizando isso, tá? Até como uma medida de equipamento de proteção coletiva, de sinalização, né? E também tem que orientar com relação a medidas de proteção em caso de exposição direta, indireta e em caso de intoxicação com esse tipo de produto. Tem que ter o pessoal aqui preparada para lidar com esse tipo de situação. O armazenamento também desses produtos tem as suas especificações com relação à construção, à edificação, onde fica armazenado, as legislações específicas na maneira de armazenar, a segurança disso. Inclusive, a gente viu um caso recente num acidente lá, por armazenamento incorreto, né, acima da quantidade, lá foi num país do Oriente Médio, né, uma explosão gigantesca, um armazenamento excessivo em local inadequado de um adubo. Então tem normas para como é a construção, qual a altura qual a altura do galpão, qual a ventilação desse galpão, quanto pode ser empilhado, em que condição, qual o piso, o que tem diante de piso ao produto, enfim, tem todas essas questões. As empresas que fabricam os produtos também têm aí os rótulos do produto com informações obrigatórias, como marca comercial, ingrediente ativo, registro no mapa, classificação toxicológica, potencial de periculosidade ambiental e bula. E ainda vem assim, cuidados com o meio ambiente, orientações de preparo da cauda, faixa de classificação toxicológica, precauções de uso, primeiros socorros em caso de contato, né? E aqui os 4 grupos de classificações de produtos, as classificações toxicológicas, né? Então, de pouco tóxico a extremamente tóxico, então o verde aí sinalizando aí muito pouco tóxico, né? Aqui esse DL50 é uma dose necessária para matar metade das cobaias testadas. É uma dose capaz de matar uma pessoa adulta, claro, foi testada em animais, coitados, mas extrapola-se por peso aí. Então, assim, 1 litro, um copo a 1 litro é uma dose mortal para uma pessoa adulta desse tipo de produto. Pouco tóxico, 2 colheres a 1 copo. E aí, mediamente tóxico, 1 colher de chá, 2 colheres de sopa. Altamente tóxico, algumas gotas a 1 colher de chá. Extremamente tóxico, 1 pitada, algumas gotas. Ou seja, esse extremamente tóxico, essa pessoa muitas vezes tiver contato na pele, ela já pode estar indo para o hospital. A nossa pele, não sei se você sabe, às vezes fica imaginando que mas é beber 1 copo, 1 litro? Não. A nossa pele, ela é um órgão, é o maior órgão que nós temos e ela tem um poder absortivo. Então, se a gente tem contato na pele, esse tipo de produto, vai ter uma quantidade absorvida que vai entrar no nosso organismo pela pele e essa dose pode ser fatal. Tem que ter muito cuidado. Por isso, o uso dos EPIs. Alguns problemas comuns nos agroquímicos, né? Armazenamento inadequado, não sinalizado, ventilação insuficiente, embalagens no piso, esse piso tem umidade, o saco rasga, enfim, as alturas da pilha excessivo, o peso rasga as embalagens vazias, descartadas de maneira inadequada,
não feita a tríplice lavagem, transporte do produto sem atendimento às exigências, sobrecargas, preparo e abastecimento dos produtos e manipulação dos produtos sem EPIs, ausência de chuveiros, roupas de proteção, enfim, N situações aí, muito comuns. Aqui algumas fotos, né, o senhorzinho ali à esquerda demonstrando como não se deve manipular e aplicar agroquímicos. E no exemplo aqui à direita a gente tem um galpão onde está sendo preparado o bag ali está sendo preparado para a calda do produto ali, todo mundo de EPI e tal. Ainda assim teria que ver se as exigências são atendidas para essa situação, mas aparentemente uma situação mais própria do que o senhor da esquerda. Muito provavelmente vai para casa com essa roupa e coloca ali junto na máquina de lavar, e lava, ou nem lava, usa a mesma roupa no outro dia, vai saber. Fora que está tendo em contato direto, respirando esse químico aí. Situações comuns de descarte inadequado e armazenamento inadequado de produtos químicos. Triste, mas principalmente entre os pequenos produtores é muito comum. Ali o EPI largado ali, de qualquer forma, sem lavagem, muitas vezes reaproveitando embalagens ali junto com outros materiais de uso comum. Reaproveitamento de embalagem para fazer balde aí no caso, né? Qual que é a classificação amarela? Altamente tóxico, né? Então nós temos um reaproveitamento de embalagem ali, ó, cortou, lavou, passou uma água, lavou um sabão e acha que já está descontaminado. E aí vai lá a louça do lado do balde, enfim, os galões ali descartados, o impacto ao meio ambiente ali, você vê, enfim, tudo errado. NR31 também traz a questão de máquinas e equipamentos. E hoje alguns maquinários já tiveram as partes de EPI como opcionais, mas a partir de 2011 é obrigatório, não é permitido retirar esses itens de segurança das máquinas agrícolas, equipamentos, é obrigatório. E qualquer gambiarra ou criação de maquinário inadequado também hoje não é mais aceito pela nossa legislação. Cada máquina, cada equipamento exige capacitação específica. Então, eu sei mexer com trator. Você fez a capacitação para esse tipo de equipamento? Mas eu trabalhava com trator, agora eu vou trabalhar com empilhadeira. Você fez capacitação para empilhadeira? Então, as empresas médias e grandes vão ter isso muito bem organizado, muito bem preparado. E é obrigatório por lei, tá? É vedada a execução de serviços de limpeza, lubrificação, abastecimento e ajuste com as máquinas em funcionamento. Inclusive abastecimento, né? O trator, encosta o trator aí e abastece com ele ligado. Vamos dar uma manutenção aqui no equipamento rapidinho aqui. Não é assim que funciona. Geralmente as manutenções têm que ser preventivas e o abastecimento local adequado. Tem que cuidar para não ter contaminação ao meio ambiente. E também o maquinário tem que estar desligado e o maquinista fora do trator para fazer o abastecimento. Então a capacitação, com relação à capacitação dos operadores aí, o empregador é responsável de capacitar ele antes de começar a função e não deve ter ônus nenhum. E
é contabilizado como carga horária de trabalho. Essa capacitação pode ser feita pela equipe da SESMIT ou um Senar, pode ter um curso lá de máquinas que ele pode certificar e capacitar. Tá? Tem que envolver teoria e prática. Não é só prática, não é só teoria. E tem que ser específico ao maquinário, ao tipo de maquinário ou conjunto de classes de maquinários. Aqui a especificidade de máquinas autopropelidas, e dentro da NR31 existem outros inúmeros fatores como secadores de grãos, silos, a questão de trabalho com animais na pecuária, por exemplo, os fatores climáticos, sol, chuva, temperatura e topografia e influência sobre a manipulação dos maquinários e a segurança com relação aos maquinários. E aqui alguns exemplos para vocês de acidentes graves com máquinas agrícolas, né? Seja por operação inadequada, terreno, né? Por isso que vem a questão dos fatores topográficos, muitas vezes causando morte aí das pessoas. Aqui as máquinas, um acidente gravíssimo com um trator e sem a proteção ali a tomada de força do trator aí, né? É um acidente gravíssimo que a roupa do empregado enroscou na tomada de força ali e acabou decepando ali os pés e a parte da perna do trabalhador. Então essa tomada de câmbio ali, às vezes muita gente vai querer transportar um trabalhador ali, ou o trabalhador vai se aproximar dessa tomada sem as medidas de segurança. Hoje essa tomada de força tem como se fosse uma peça de proteção, e na hora de fazer o engate retira a peça e faz o engate. Muitos acidentes desse tipo aí. O veículo de transporte coletivo, o transporte no trabalho rural também é uma questão importantíssima. Muitas vezes o transporte irregular, inapropriado, né? E vai da cidade para o meio rural, ou se tem moradia na cidade, no meio rural lá, mas vai para o campo, tem que transportar. Tem que ser um veículo de transporte de pessoas, como foi dito, não pode ser junto com equipamento, não pode ser junto com agroquímico, tem que ser uma van, tem que ser um micro-ônibus, um ônibus para transportar as pessoas ali sentadas, com cinto de segurança, com motorista habilitado para aquele veículo, não em cima de trator, não em cima de maquinário. Aqui exemplos equivocados, uma cadeira chumbada ali na chapa de transporte, os bancos sem cinto de segurança, transportando equipamentos, facas, facões junto com macaco hidráulico junto, facões ali junto com as pessoas, alguns casos até maquinário de herbicida. Aqui, famoso pau de galinheiro, né, transportando pessoas ali na caçamba do caminhão, e a gente muitas vezes acha que não vai dar nada, mas existem muitas situações, o Detran pode relatar de acidentes gravíssimos, né, envolvendo morte de várias pessoas, e também em algumas situações pode até qualificar trabalho escravo, esse tipo de situação, como a inferior direita aqui. Trabalhador sendo transportado que nem bicho ali. A NR31 também trata de vários itens relacionados a edificações, instalações e áreas de vivência. Então, quais os pré-requisitos, os requisitos mínimos com relação ao padrão de construção no meio rural, seja moradia, seja ambiente de convivência, áreas de vivência como alojamento, lavanderia, moradia, etc.
as instalações elétricas, as instalações de equipamentos, a oficina, enfim, tudo isso é tratado dentro das NRs. E a gente tem aí muitas vezes problemas com relação aos abrigos, a gente tem que ter sempre abrigos nas frentes de trabalho, controle de qualidade. Nós temos que ter água gelada, né, alimento de qualidade, alimento com situações sanitárias adequadas, a gente tem que ter barraca, um banheiro, tem que ter tudo correto, tem que ter local para armazenar suas pertences pessoais, enfim. Eu recomendo aqui, para um maior aprofundamento com relação ao NR31, os cursos do Senar. Tem aqui o curso de gestão de riscos, para conhecer as exigências da NR31, aprendendo a identificar e planejar ações para evitar acidentes de trabalho rural. Vocês podem acessar lá o site do Senar, curso de gestão de riscos. Tem também o curso de prevenção de acidentes em defensivos agrícolas. É isso, pessoal. Agradeço. Bons estudos.